Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC, e nesse vídeo nós vamos dar uma continuidade ao nosso estudo com a linguagem GDScript, tá bom? O vídeo vai ser um vídeo um pouco curto, mas ainda assim vai ser muito importante para a gente poder manter esse contato e sempre que possível eu estarei trazendo uma novidadezinha, tá? Espero que você curta bastante. No final do vídeo peço para que você, como sempre, deixe ali o seu comentário. Bom, nós vamos agora falar sobre as famosas estruturas de repetição, tá? E a primeira estrutura que nós vamos conhecer é a estrutura for. Beleza? Então, para quem não conhece, as estruturas de repetição elas servem justamente para isso que essa frase está falando, né? Para você poder repetir determinadas ações, tá? Sem você precisar ficar aumentando muito os seus códigos. Vamos a um exemplo, tá? Vamos supor que você vai criar uma variável e vai chamar de i. Não precisa colocar valor para ela, tá? E aí você vai usar, por exemplo, o print, e você vai querer imprimir, por exemplo, nesse exemplo eu vou precisar realmente passar um valor. No caso do for, eu não vou precisar fazer isso, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 0. Tá? Eu quero imprimir o 0 várias vezes. Tá? Então, coloca aqui. E, se eu quiser usar o print de novo, print. E, se eu precisar de novo, print. E, se eu precisar de novo, print. E, de novo, print. E. Então, eu estou imprimindo o valor 0 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tá? Se eu quisesse que esse valor fosse também atualizado, eu teria que ter aqui, por exemplo, mais variáveis, se fosse o caso. Tá? Por exemplo, poderia ser, depois do i, eu vou colocar aqui, por exemplo, letra J. J vale 1, por exemplo. Então, aqui eu coloco J. Né? Depois eu posso colocar, por exemplo, variável A, que vale 2, variável B, que vale 3, variável C, que vale 4, por exemplo. Tá? Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Né? Isso pode ser interessante, isso pode não ser interessante. Então, eu tenho I, J, eu tenho aqui o A, o B e o C. Tá? Então, eu quero fazer a impressão desses valores. Tá? E aí eu aperto F5. Então veja, 0, 1, 2, 3, 4. São os valores das minhas variáveis. Se eu quisesse imprimir o que tem no i, por exemplo, eu tenho 0. Eu quero imprimir isso 5 vezes. Né? Então olha só, eu tenho esse monte de código aqui. F5 eu tenho 0 5 vezes. Tá? Aqui no exemplo eu estou colocando 5, mas pode ser que você queira, por exemplo, imprimir 10, 20 vezes. Né? Então você aumentaria aí muito a complexidade aqui dos seus códigos, porque à medida que você vai tendo mais valores, né? Por exemplo, ó, 3, 4, 5, tem 10. Então, à medida que você vai colocando aqui mais prints, né? O seu código vai ficando mais cheio, também mais poluído. Tá? E eu não precisaria de tudo isso para poder imprimir 10 vezes o 0. Tá? Eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Quer ver? Eu vou tirar tudo isso daqui e eu tenho apenas a variável i. Tá? Veja como que a estrutura de repetição ela pode ser útil. Digamos que eu vou usar o loop for. Então, eu coloco for e aqui a minha variável que será atualizada, que é o i. Tá? Para o for, o i começa valendo 0. Tá bom? Vou dar um espaço. In range. Como eu quero imprimir 10 valores, né, ou 10 vezes o 0, como eu fiz agora há pouco, então vou colocar aqui dentro do range 10. Tá? E depois desses dois pontos eu coloco o print e aqui eu coloco o 0. Né, só para a gente ter um exemplo. Então, olha como que o código ficou pequenininho. Posso tirar esse pés aqui sem problema. Olha como ele ficou pequenininho. Aí eu vou ter praticamente o mesmo resultado. Eu aperto F5 e eu tenho 0 10 vezes.
Por quê? Porque eu estou usando o loop, né? Então eu estou pedindo, olha, você vai imprimir, tá? O 0 aqui 10 vezes, baseando-se nesse range, tá bom? Agora vamos pensar naquele exemplo em que você colocou 0, 1, 2, 3, 4, tá? Só que a gente vai fazer isso até o último, né? Ao invés de colocar aqui o 0 que eu digitei, eu coloco o i, né? Para o for, o nosso i começa valendo 0, tá? Por isso eu não preciso declarar nada aqui, tá? Eu só declaro a variável, tá? E eu utilizo a variável aqui. Para o for, ela começa valendo 0, tá? Eu quero imprimir 10 vezes, tá? Então, eu faço o seguinte, F5. Então eu tenho, como o i começa valendo 0, eu tenho aqui o 0, deixa eu subir só um pouquinho. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então eu imprimi 10 valores, né? O 0 também é contado. Tá bom? E se eu quisesse imprimir 15 valores, eu venho aqui dentro do range e coloco 15. Eu aperto F5 e eu tenho 15 valores. Não esqueça que o 0 também é contado. Tá? Então o nosso código ele fica mais enxuto, ele fica menor por conta, né, de você utilizar uma estrutura de repetição. E essa estrutura de repetição ela permite que você, de certa forma, reaproveite parte do seu código, né? Permite que você imprima valores repetidamente e permite que você imprima valores, né, através da variável que você está usando aqui no for, atualizando esses valores. Tá? Esse é o for da maneira mais simples, tá bom, pessoal? Então esse foi o primeiro vídeo falando aqui do nosso loop for. No próximo estarei dando uma continuidade e nós vamos tentar modificar um pouco isso daqui e trazer outros resultados, tá bom? Espero que você tenha curtido, tenha conseguido fazer e agora nos vemos no próximo vídeo, tá ok? Um forte abraço e até lá! Tchau, tchau!